Eu me chamo Leandro Demori, eu tenho 38 anos, sou jornalista, nascido em Santa Catarina, em São Miguel do Oeste, me formei na PUC do Rio Grande do Sul. Eu vim hoje aqui para a UFSC para participar de uma banca do curso de jornalismo, a convite do professor Samuel Lima, e também para participar de um evento aberto na universidade sobre jornalismo independente, sobre The Intercept Brasil e sobre o escândalo da Vaza Jato. Bom, o jornalismo independente, ele tem muitas vertentes, tem muitas definições, né? O que eu mais gosto de salientar é que, diferente das redações tradicionais, que a gente tem um jornalismo bastante dependente financeiramente de anunciantes, o jornalismo independente tem essa característica de não ter dependência de anunciantes, né? E por mais que tenha essa separação que historicamente se fala no jornalismo entre Estado e Igreja, que sempre se dizia, né, entre a redação e o departamento comercial, a gente sabe que o departamento comercial, diretamente ou indiretamente, sempre interferiu no fazer jornalístico das redações, né? Então, é evidente que a partir do momento que você tem patrocinadores e marcas ligadas ao seu jornal, a investigação principalmente de empresas privadas ou eventualmente de empresas públicas que anunciam nos veículos de imprensa também, ela fica prejudicada, porque nenhum veículo de imprensa gosta de bater em anunciante, que no fim das contas é quem paga a conta, né? Então a grande diferença é, o jornalismo independente ele busca outras formas de sobrevivência, outros modos de arrecadação de dinheiro, que acaba fazendo com que você não fique dependente desse tipo de relação que é extremamente tóxica para o jornalismo, né? Então existem fundações que são mantenedoras de sites jornalísticos, de produtos jornalísticos, e existe cada vez mais o jornalismo sustentado pelo público, né? No caso do Intercept Brasil, nós temos hoje quase 10 mil pessoas que pagam mensalmente para que o site exista. É um tipo de sócio quase do site, né? Um associado, que não tem nenhum benefício, digamos assim, diferente de quem acessa o site sem pagar. O site segue livre, segue aberto para todos, a gente não tem conteúdo fechado, não tem conteúdo exclusivo para essas pessoas. Essas pessoas, elas simplesmente veem no site um valor, algo que elas querem que continue existindo, e para isso elas contribuem mensalmente com o site. Então, eu acredito que o que a gente imaginava no surgimento da internet, no final dos anos 90, início dos anos 2000, no início dos blogs, que a gente ainda estava muito no começo, imaginava, bom, será que isso aqui algum dia vai acontecer, vai ter um sistema de financiamento, um ecossistema diferente do ecossistema da imprensa tradicional? Hoje a gente vê que ele é possível, que ele já é uma realidade, não é mais uma promessa, ele está acontecendo, mesmo que muitas vezes vacilante ou mais lento do que a gente imagina, mas a gente vê que ele é viável, que ele é possível no Brasil. Então acho que isso, no fim das contas, um jornalismo sustentado exclusivamente pelos seus leitores é a maior prova de que pode existir jornalismo independente de fato no Brasil. Bom, a universidade ela é peça fundamental nisso, porque se eu pensar na época que, por exemplo, eu fiz faculdade, me formei, o grande caminho, óbvio, dos meus colegas e meu era trabalhar em veículos de comunicação estabelecidos, né? A gente tinha um início ainda de um outro tipo de mercado por causa da internet, mas ele era muito embrionário, ele não dava emprego para ninguém, não garantia a sobrevivência de ninguém no mercado de trabalho. E de todo modo, nessa época, ainda era uma coisa bastante quase vergonhosa você ser jornalista independente, né? O seu nome tinha que estar sempre ligado a grandes marcas, né? Você trabalhava no grande jornal, na grande revista, na grande rede de televisão. Então, assim, qualquer um que se aventurasse, como foi o meu caso, por caminhos paralelos, que não fosse necessariamente trabalhar nessas redações, né? Era visto como quase que alguém que não deu certo, ou que fracassou de algum modo na carreira, ou que não tem competência para estar nesses lugares. Mas com o passar do tempo, vários colegas e novos formandos foram entendendo que não era o único modo de fazer jornalismo, aquele modo tradicional de você ir trabalhar em grandes empresas de comunicação. E as universidades, apesar do fato de terem demorado um pouco para entenderem esse novo momento, hoje a gente vê que elas já se encaixaram nessa nova realidade, né? Então você tem, por exemplo, universidades que ensinam os seus alunos a empreender, né? Que é uma coisa que durante o curso que eu fiz, por exemplo, não existia. Você não tinha empreendedorismo no jornalismo, você não sabia como montar o seu negócio, você não tinha essas noções, mesmo que noções básicas,
de que você pode sim caminhar com as próprias pernas, você pode montar um site, você pode contar com coletivos ou com a colaboração de seus outros colegas, né? Então, isso mudou bastante, você fazer as coisas com o barateamento da tecnologia, por exemplo. Isso também é uma coisa que mudou muito. Quando eu estudei, a gente tinha aula de cinema, né? A gente ainda cortava na moviola, então assim, né? Ainda tinha laboratório de revelação fotográfica na PUC nessa época, né? Logo depois ele foi desativado. E com o passar do tempo, com o barateamento das tecnologias, hoje é muito mais fácil, né, para um jornalista que quer ser um jornalista independente, que quer trilhar os seus próprios caminhos, conseguir trabalhar com áudio, conseguir trabalhar com vídeo, conseguir trabalhar nas redes, né? Você consegue ter a sua própria carreira, fazer do seu próprio jeito e isso é muito bom porque você vai fazer também jornalismos diferentes. Não existe um modo só de fazer jornalismo. O modo de fazer jornalismo que a gente aprendeu, que a gente cresceu consumindo, ele não é de nenhum modo uma ciência. Não, o jornalismo não é uma fórmula exata e única de como se fazer jornalismo. Existem outras maneiras, outras fórmulas, outros caminhos ainda a ser descobertos e nisso a universidade pode ajudar o aluno a olhar para esses outros lugares, entender que não existe um único lugar possível para se trabalhar, não existe um único tipo de jornalismo possível para ser feito, né? Então, essa formação ela é muito importante que se aproveitem esses anos de universidade para olhar para esses outros lugares, porque no futuro, talvez, hoje a gente não tenha dimensão disso, mas talvez daqui a 30, 40 anos a gente vai olhar para trás e vai ver que esse momento que a gente vive agora é o momento onde foram fundados os novos New York Times, né? As novas Folhas de São Paulo, as novas grandes revistas, os novos grandes canais de broadcast. A gente está no meio do turbilhão, a gente não está, talvez, entendendo o momento, a importância histórica desse momento. Então, eu prefiro ver sempre com um olhar, uma lente mais positiva, né? Essa crise do jornalismo, essa crise da imprensa, imaginando que é o ocaso de um modelo antigo, que fatalmente vai encontrar o seu fim, e o nascimento de uma nova forma de se olhar essa profissão, que é tão importante para a sociedade. Bom, a relação das grandes redações com as redações de jornalismo independente, ela sempre foi ambígua, né? No começo, digamos que o jornalismo independente era sumariamente ignorado, né? Era como se não existisse, é como se as grandes empresas de comunicação vissem naquilo uma ameaça. E com o passar do tempo, elas identificaram que de fato poderia ser uma ameaça, porque essas coisas estão crescendo. Se a gente pegar sites novíssimos, como o próprio The Intercept ou como o BuzzFeed News, por exemplo, são sites que surgiram, né, há pouquíssimo tempo atrás e já conquistaram credibilidade, já conquistaram audiência, já conquistaram seu espaço, né? Então, com o tempo, as grandes empresas de comunicação foram se dando conta de que não é mais possível ignorar, né? Porque quem diz se aquilo vai ser ignorado ou não é o público, não é uma empresa. Empresas, elas podem, durante algum tempo, olhar para o lado e fazer de conta que não existe. Mas a partir do momento que o público olha e fala isso aqui existe, isso aqui é importante, isso tem credibilidade, é aqui que eu consumo notícia, bom, aí não faz mais sentido você, que é uma grande empresa, ignorar. Então agora acho que a gente está num novo momento, eventualmente, de consolidação dessas novas empresas, né? E também de parcerias. Isso está se tornando cada vez mais comum, grandes empresas fazerem parcerias estratégicas em alguns canais ou em algumas coberturas, em alguns assuntos, com essas novas empresas de jornalismo, principalmente porque as empresas grandes, muitas delas, sabem que o negócio que elas têm na mão hoje, assim como está fadado a desaparecer. Então, as que estão buscando remodelar os seus negócios e ter perspectiva de futuro, elas também entendem que elas podem aprender com novas iniciativas, né? Elas podem absorver como essas novas iniciativas fazem, elas podem eventualmente ver que alguém na internet, por exemplo, faz títulos melhores do que o jornal Y ou X. Então, por que não olhar para aquilo? Bom, qual é a fórmula de fazer esses títulos? Por que esse título é feito dessa maneira? Por que esse título funciona, né? Ou linguagem. Pô, por que essa linguagem está pegando um público diferente, né? Então, acho que essa simbiose agora já está mais comum, já está começando a existir com mais frequência e é natural que aconteça. Se você quiser falar, como é que é a universidade? Ninguém vê jornal feito na universidade, é pouquíssimo. A universidade não consegue, isso pela nossa experiência aqui, né? Uhum. Não sei se é difícil também, porque você falasse disso, como é que a instituição pode
faz o jornalismo da instituição são os profissionais da instituição. Aham. Não são jornalistas de fora, né? Tem estudantes. No caso, podemos falar que é independente, essa empresa permite jornalismo independente, realmente com que intercept é. Pode ser. Eu entendi, mas Posso. fica à vontade. Mais ou menos nesse sentido, né? Tá. E depois, só não grava ainda não. Tem duas ou três coisas que depois eu vou pedir para você falar, porque eu estou anotando. A relação do jornalismo independente com o poder. Tá. Então, peraí, deixa eu responder essa e você faz essa depois, pode ser? Tá, vamos lá. Eu acho que durante muito tempo o jornalismo feito dentro das universidades, produzido, por exemplo, nos jornais de laboratório, nas rádios, né, ele se baseou nesse modelo antigo. E ele precisa necessariamente, a universidade é o lugar que olha para o futuro. Então ela não pode estar fazendo o que está no mercado, que eventualmente é fadado a ser mudado, né? E precisa ser mudado por essa molecada que vai sair da universidade agora. Então, a primeira coisa é fazer jornalismo dentro de universidade para o público que vai consumir aquilo. Então, isso é uma coisa que eu nunca vi ser feito, por exemplo, no curso onde eu me formei, porque não era uma preocupação da época. Quem vai consumir aquilo? Ou isso aqui é só um exercício de treinamento ou a gente realmente está fazendo jornalismo para ser consumido por alguém? Se a gente está fazendo para ser consumido por alguém, e se a gente está fazendo para ter público, a gente precisa necessariamente saber quem é esse público e saber o que ele quer e saber como ele quer que a gente se comunique com ele. Então acho que isso é um exercício que precisa ser feito e se importar com o público é uma coisa que muitas empresas de comunicação profissionais não fazem também, se importar com o público nesse nível. Eu ainda ouço muito reclamações de colegas que escreveram matérias super importantes e ninguém leu. E aí eu costumo brincar, bom, então a culpa é sua, né? Se ninguém leu, sei lá, deve ser chato, ninguém está se importando, né? Não é porque é importante que as pessoas se importam, né? As pessoas têm mais o que fazer hoje. Fatalmente o nosso trabalho está na timeline das redes sociais como entretenimento, como Netflix está no mesmo espaço, como Game of Thrones, como notícias sobre celebridades, como jogo de futebol, a gente está disputando o mesmo espaço. Então, se você é desinteressante, você está um flip de dedo de ser descartado pela pessoa e ela nunca mais vai voltar, né? Então, é preciso pensar em quem está consumindo, é preciso ser interessante, é preciso fazer com que as pessoas olhem aquilo e falem, ok, vou dar 5 minutos da minha vida, de um tempo que é um recurso finito, que não volta nunca mais. A gente está pedindo muito das pessoas, a gente está pedindo o tempo delas, que é uma coisa que não pode ser comprada, que não pode ser restituída, que a pessoa não pode chegar no final de 5 minutos de leitura e falar, não gostei, quero meus 5 minutos de vida de volta, né? Aquilo já passou, então isso é um bem muito precioso, muito importante, que os jornalistas têm que começar a se preocupar sim. A gente pouco se preocupou com isso ao longo do tempo, achando que o que a gente faz é um serviço público e que é importante por si. E eu não vejo dessa maneira, eu vejo que a gente está fazendo um serviço público, que é importante, mas a gente precisa sim convencer as pessoas que elas precisam parar e prestar atenção naquilo. Bom, a gente tem uma relação muito diferente com o poder em relação às redações tradicionais. Particularmente o Intercept, ele não faz jornalismo de acesso, que a gente chama, né? Então a gente não cultiva fontes de uma maneira que elas, por exemplo, uma grande fonte, um grande político, um grande juiz, ele vai docilmente ceder um espaço de entrevista para a gente, né? É muito raro que isso aconteça, essas pessoas não nos recebem, elas não falam com a gente, porque elas sabem que a gente vai fazer aquelas 2 ou 3 perguntas que muitas vezes não são feitas. E não são feitas para manter o relacionamento com essa mesma fonte, que eventualmente vai passar notícias para você, vai passar informações para você, sempre com aquele acordo de cavalheiros que você não vai pisar nos calos dessa fonte. A gente não tem esse tipo de relacionamento, o tipo de fonte que a gente constrói é um outro tipo de fonte, são fontes que têm materiais sensíveis, que têm denúncias para fazer, né, que navegam em outras águas, que não essas águas da política dos holofotes, dos paletós engravatados, das salas iluminadas e das coletivas de imprensa e dos PowerPoints. A gente faz um outro tipo de relacionamento, então isso também é uma grande diferença, porque acaba que o nosso jornalismo ele não vira um jornalismo declaratório, a gente não faz um tipo de jornalismo que bota tudo na boca da fonte, né? Então, se alguém diz alguma coisa para a gente vai fundo para descobrir
o que aquela frase quer dizer. A gente não simplesmente divulga aquilo como se fosse notícia, né? A gente não pega essa primeira demão de tinta e sai por aí achando que a parede está pintada. A gente tem um trabalho muito mais intenso em relação a isso. Então essa é uma das grandes diferenças também. E como eu falei antes, são modos diferentes de se fazer jornalismo. Não é uma ciência, não existe o modo certo e nem o modo errado. Existe o modo como a gente faz e o modo que a gente acredita. Bom, o que acontece? Na verdade, eu comecei a entrar em contato com o jornalismo porque eu tenho um tio que trabalhou durante 40 anos em rádio, no interior do Paraná, e eu sempre ia passar minhas férias na casa dele e ia com ele para o estúdio. E na época, né, anos 80, iniciozinho dos anos 90, ajudava ele a trocar os discos de vinil, trocar os cartuchos de comercial e tal, e fiquei encantado com aquele mundo, assim. Tanto é que rádio até hoje é o meio que eu mais gosto, apesar de não trabalhar com rádio. Lamento muito, inclusive, porque eu amo rádio. Toda vez que me convido para ir em programa de rádio eu vou, porque é o lugar onde eu comecei. Então, assim, eu vi aquilo e falei, cara, isso aqui é o que eu quero fazer da vida, sabe? Eu já adorava música, aí ele gravava uns cassetes para mim, para eu ouvir em casa e tal, e fiquei naquele universo ali. E nessa época ele tinha, nessa cidade que ele mora até hoje, que é uma cidade do interior do Paraná chamada Francisco Beltrão, ele tinha um jornalzinho que ele imprimia numa folha 3, que se chamava O Botequim, que era basicamente micro notícias sobre a cidade, e no rodapé assim, desse jornal, nas bordas, ele vendia anúncio. E esse jornal era distribuído como? Ele levava para pizzarias, restaurantes e lanchonetes e colocava entre o pano de mesa e aquele plástico que fica em cima da lanchonete. Assim, ele colocava, ensanduichava o jornal ali, e enquanto a pessoa esperava lá a sua pizza, a sua comida, ela ficava lendo essas coisas. E aí, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, 16 anos, ele falou, por que você não faz isso aí na sua cidade? Aí eu falei, pô, vou fazer, vou ver se dá certo, vou fazer. Peguei um amigo meu lá que trabalhava com um software de diagramação, que trabalhava numa coisa que não tinha nada a ver com jornalismo, e falei, cara, você diagramaria isso aqui pra mim? Ele falou, sim, eu diagramaria. Aí eu saí pela cidade vendendo anúncio, explicando o que eu ia fazer, consegui vender um monte de anúncio e botei esse jornal em pé. E durou um tempo, distribuía ele, né, botava debaixo do braço, pegava uma gráfica, distribuía pela cidade, e graças a isso um jornal local e uma rádio local me chamaram para trabalhar. E aí eu fui trabalhar em jornal, nunca tinha entrado em jornal, entrei no jornal pela primeira vez e achei o máximo, assim, como era feito o jornal na época. E também voltei, quer dizer, comecei a trabalhar em rádio de fato, mas voltei para o estúdio de rádio a trabalho. E, na verdade, nessa época que eu estava no colégio, eu nem sabia que existia curso de jornalismo. Eu não tinha essa ideia, assim. Eu queria ser jornalista, mas eu não sabia que podia estudar, não tinha muito essa noção. E aí, no segundo grau, quando fui chegando mais próximo do vestibular, fui entendendo que existia um curso, que era possível estudar aquilo e tal, e decidi, inicialmente, bom, vou fazer esse curso aqui porque eu já estou trabalhando nisso, né? No terceiro grau, no terceiro ano do segundo grau, por exemplo, eu trabalhava na rádio a noite toda, depois da Voz do Brasil até 1 da manhã, e ia estudar no outro dia de manhã. Então eu já fazia aquilo, era aquilo que eu queria fazer. E aí fui estudar jornalismo e já mexia muito com a internet nessa época, adorava a internet e queria trabalhar com a internet. Não tinha nenhuma vontade de trabalhar em televisão, não sei o quê, nunca foi ou jornal impresso, eu queria trabalhar com a internet. E assim que eu pude, eu comecei a trabalhar com a internet, na época no Portal Terra, que tinha uma redação enorme em Porto Alegre, fui editor lá de Brasil, e depois nunca mais parei. Morei um tempo fora, morei uns anos na Itália, e na Itália eu entrei em contato justamente fazendo um curso sobre jornalismo investigativo, que tinha um foco muito nas máfias italianas, né, como objeto de estudo, digamos assim, né, para estudar lavagem de dinheiro, tráfico, etc. e tal. E entrei em contato com esses nomes de mafiosos, e um deles justamente era o Tommaso Buscetta. E aí eu lembrei que esse cara tinha passado pelo Brasil, mas eu não tinha muita memória, assim, porque a última prisão dele no Brasil foi no iniciozinho dos anos 80, que foi mais ou menos o tempo que eu nasci, assim, então eu não lembro de notícia dessa época, né. E aí eu fui pesquisar e vi que o cara tinha morado aqui e tal, e tinha uma parte da história dele contada no Brasil, mas era insuficiente pelo tempo que ele tinha vivido aqui e pelo peso como mafioso e como grande traficante internacional de heroína na época que ele teve, né, e pela importância que ele teve na Cosa Nostra. E aí eu comecei a ir atrás, pensei, bom, eu vou atrás dessa história brasileira dele, que é uma história não contada. Sempre que era contada em filmes ou em séries na TV italiana, era sempre muito clichê, era o mafioso de camisa florida, morando no Rio de Janeiro, ouvindo bossa nova, sabe? Era sempre aquele clichê vazio, assim, que eu tinha intuição que
tinha alguma coisa além disso. E aí comecei a pesquisar, pedi alguns arquivos para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, pela internet, e para os órgãos de polícia lá, CIA, FBI, etc e tal, e os arquivos foram mandados para minha casa na época que eu morava em Veneza, na Itália. E aí eu entrei em contato com a história dele, falei, bom, temos uma história. Voltei para o Brasil, dei a sorte, né, na época que eu voltei foram liberados para estudo e consulta os arquivos da ditadura militar brasileira, que estavam fechados, né, desde o fim da ditadura. Fui atrás dos arquivos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, e descobri toda a vida dele aqui, todos os inquéritos policiais produzidos pelo DOPS da época, que foram os policiais que prenderam ele, estavam lá intactos, enormes, super detalhados, com depoimentos de testemunha, com depoimentos dos próprios mafiosos, com fotografias do Tommaso, da família, né, com digitais, enfim, documentos históricos da polícia produzidos pelo DOPS que nunca tinham sido tocados e estudados por ninguém. E aí, a partir disso, eu produzo o livro, que saiu pela Companhia das Letras em 2016, que é justamente o Cosa Nostra no Brasil, a história do mafioso que derrubou o Império, né? O mafioso que é o Tommaso Buscetta, depois que ele é preso no Brasil, pela segunda vez extraditado, ele resolve delatar. Já que estamos numa época de delações premiadas, o Tommaso é o grande delator da máfia italiana, né? O primeiro delator, não o primeiro delator histórico, mas o primeiro delator que, assim, explica o funcionamento da máfia. Até então muita gente achava que a máfia era uma lenda, ou que ela não era tão perigosa quanto se imaginava, ou que não tinha tanto poder quanto tinha. E o Tommaso, diante de um juiz italiano chamado Giovanni Falcone, ele faz um acordo e fala, bom, então eu vou contar tudo. E conta. Ele conta tudo o que aconteceu na vida dele, entrega todos os ex-comparsas, entrega todas as rotas, todos os negócios, explica como funciona. 300 e poucos mafiosos são julgados em Palermo, no Tribunal de Palermo, várias condenações à prisão perpétua. Uma guerra de máfia enorme acontece nessa época, centenas de mortos ao longo de anos na Itália, e ele vira colaborador de justiça nos Estados Unidos também, ajudando a derrubar parte da máfia italiana que operava nos Estados Unidos. Então, acabou que essa parte da história brasileira dele era uma história não contada e eu consegui contar no livro. Muito bom. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Falta falar como você chegou até Ah, tá, pode ser. Bom, quando eu voltei ao Brasil, além de estar trabalhando no livro, paralelamente eu comecei a trabalhar numa plataforma de autopublicação criada nos Estados Unidos, chamada Medium.com. Eu trabalhei nessa plataforma durante algum tempo, popularizei ela no Brasil e graças ao trabalho que eu desenvolvi no Medium, eu fui convidado para montar, junto com uma equipe, um novo site da revista Piauí. Aí me mudei, fui para o Rio de Janeiro para fazer esse trabalho e um tempo depois surgiu o convite do Intercept. Eu inicialmente achei que não fazia sentido eu trocar de emprego também tão rapidamente assim de novo, né? Mas eu olhei, vi o projeto e pensei, bom, eu vou ser diretor de redação, uma redação que vai estar na minha mão, vou poder fazer jornalismo como eu acredito, do jeito que eu quero, com a equipe que eu vou chamar, com as pessoas que eu sempre sonhei em trabalhar. Então era uma oportunidade muito incrível para um jornalista jovem como eu, de acabar assumindo esse papel. E aí aceitei e me mudei para o Intercept em janeiro de 2017, né? E desde lá a gente vem fazendo esse jornalismo que agora a gente, com a Vaza Jato, está podendo popularizar mais para as pessoas que não nos conhecem. Bom, a gente vive num momento que, sabidamente, os estudiosos tratam como um grande momento de ruptura da imprensa e um momento de crise severa do modelo de negócios. E isso levou muita gente, inclusive estudantes e jornalistas profissionais, a imaginar que isso é o fim do jornalismo. E discutiu-se isso muitas vezes, e muita gente ainda acredita nisso, né? Que o jornalismo vai acabar, ele vai deixar de ser importante, ele não é mais necessário num mundo onde as pessoas produzem os seus próprios fatos, as suas próprias notícias, né? E sobretudo num mundo de pós-verdade, onde as pessoas não necessariamente precisam da verdade, elas escolhem os fatos no supermercado de prateleiras de boatos e fake news e levam aquilo porque aquilo é conveniente para o tipo de narrativa que elas querem desenvolver. Bom, eu sou muito mais otimista em relação a isso. Eu acho que a gente está vivendo o ocaso de um modelo de jornalismo que foi muito importante, que durou durante todo o século XX, num século onde o jornalismo foi profissionalizado,
ele foi massificado, ele chegou nas pessoas, ele provou a sua importância, mas ele provou também o seu desgaste, né? Tem uma fadiga de materiais evidente por causa do modelo de negócio e por causa do jeito que se faz jornalismo também. Eu acho que ele não cativa mais as massas como cativava antigamente. E eu acho, e eu espero que isso seja, que isso aconteça de fato, espero que daqui a 30 anos, se eu puder ver esse vídeo de novo e tudo tenha acontecido, eu acho que a gente está no momento que a gente está fundando os novos New York Times, as novas Folhas de São Paulo, as novas grandes TVs, os novos grandes conglomerados de broadcast, e a gente está participando disso. A gente não se dá conta disso, porque quem vive um momento histórico, de ruptura histórica, não se dá conta disso. Eu acho que quem viveu a Revolução Francesa não se deu conta do tamanho que era aquilo, quem viveu a Revolução Industrial não se deu conta do tamanho que era aquilo, e eu acho que a gente não está se dando conta do tamanho que é isso que a gente está vivendo agora. Então eu sou muito otimista em relação a esse momento, acho que vai ter ainda alguns solavancos, mas a gente vai olhar para frente e fazer uma coisa nova, diferente. É nisso que eu acredito e é isso que eu espero que aconteça.